Mas deixa eu trazer a informação sobre a manifestação do procurador-geral Paulo Gonet, porque ele fez a leitura do parecer logo após o ministro Alexandre de Moraes. E aí, na fala dele, disse ser importante punir supostos golpes pela preservação da democracia. A nossa produção separou esse trecho. Acompanhem. Não reprimir criminalmente tentativas dessa ordem, como mostram relatos de fato aqui e no estrangeiro, recrudesce ímpetos de autoritarismo e põe em risco um modelo de vida civilizada. Não se pode admitir que se puerilizem as tramas urdidas e postas em prática por meio de atos coordenados e sucessivos, conducentes à perturbação social, à predisposição a medidas de força desautorizada constitucionalmente, à materialização da restrição dos poderes constitucionais e à ruptura com preceitos elementares da democracia, como o respeito à vontade do povo expressa nos momentos eleitorais. Tá aí, Paulo Gonet, procurador-geral da República, fez a leitura do seu parecer, depois ele saiu da sala de audiência, da sala do julgamento, e foi participar de um evento no estado do Pará. E aí eu vou passar a palavra para o Luiz Felipe Dávila fazer a avaliação, a análise inicial desse posicionamento do procurador-geral da República, dizendo que não punir golpe recrudesce ímpetos de autoritarismo e compromete a vida civilizada. O que achou da manifestação de Paulo Gonet, Dávila? Bom, todos nós concordamos com a manifestação de Paulo Gonet. O problema é cadê a prova? Onde é que estão as evidências? E aí é que está a diferença entre uma teoria, é óbvio, todo mundo aqui é a favor de condenar pessoas que tramaram um golpe de Estado e que efetivamente colocaram esse golpe em curso. Mas onde é que estão as provas? E Paulo Gonet, mais uma vez, faz um grande roteiro de filme. Tudo começou na data que o Mota disse que foi a maior manifestação que ele já viu na vida, 7 de setembro, lá ele pega o 7 de setembro de 21, e aí ele começa a fazer todos os acontecimentos, como de uma ordem concatenada, fazem parte desse grande roteiro que culminaria no golpe de Estado. Então tem não só o 7 de setembro, tem reunião com embaixadores, tem questionamento das urnas eletrônicas, tem a bomba no aeroporto de Brasília, tem o plano que não foi assinado, mas foi discutido, e depois tem o 8 de janeiro. Então é uma história, mas onde é que estão as evidências? Onde é que estão as evidências de que toda esta conjectura de fatos realmente fazem parte de um plano macabro para destruir a democracia no Brasil? Onde é que estão as evidências? E isso deveria ser, Canhato, o papel fundamental, central da peça de acusação da Procuradoria-Geral da República. Mas nada, na ausência de materialidade, o que teve foi uma acusação baseada na delação do ex-ajudante de ordem Mauro Cid, que, na verdade, como o próprio ministro Fux falou, foram mais de 9 depoimentos contraditórios que não dá nenhuma segurança de que aquilo é verdade. Cada vez que tem um depoimento havia fatos novos. Então, veja só, isto um ministro da primeira turma questionando a validade destas incoerências de uma delação que, na verdade, é a peça central que baseou a acusação da Procuradoria-Geral da República. Ou seja, Canhato, aqui que deveria ser uma defesa da Procuradoria de provas concretas, cabais, da existência de um golpe de Estado, e por existir essas evidências cabais, é merecedora o julgamento, a condenação, e aí pedir a condenação dos réus, isso sim seria o que nós... Bom, mas nada disso aconteceu. Travou rapidamente, viu, Dávila? Quer só complementar? Acho que já temos o sinal de novo do Dávila. Pode retomar e finalizar, Dávila, por favor. Então, nada disso aconteceu. Então, foi, mais uma vez, um depoimento patético da narrativa política.
Você, Cristiano Beraldo, acompanhou a manifestação do procurador-geral Paulo Gonet. Em dado momento, ele diz que não reprimir criminalmente tentativas dessa ordem recrudesce o autoritarismo e põe em risco o modelo de vida civilizada. Esse é um trecho da fala do procurador-geral da República na leitura do seu parecer. Beraldo. Neto, o Brasil não é mais um país civilizado. As pessoas podem se iludir porque vivem nas suas bolhas e acham que com isso está tudo normal, mas não é. O Brasil precisa ser recivilizado. Esse é o nosso grande desafio para o futuro. No Brasil, a vida não vale nada. Aliás, os ministros e o próprio procurador enchem a boca para falar na defesa da soberania. E eu pergunto, o que fazem eles em relação à perda de soberania de vários e vários espaços públicos brasileiros que hoje são completamente controlados por organizações criminosas? Nessas áreas não há nenhuma soberania, nessas áreas não vale a Constituição Federal, nessas áreas vale a lei do crime, vale o tribunal do crime, pena de morte todos os dias. E o que fazem vossas excelências? Absolutamente nada. Assistem de longe, com distância, com medinho e com nojinho. Mas a vida real é que temos milhões de brasileiros vivendo sob influência direta desses grupos que já deram uma banana para a soberania nacional há muito tempo e seguem tocando as suas organizações criminosas, as suas organizações terroristas, sem serem incomodados. O procurador-geral Paulo Gonet falar sobre o 8 de janeiro como um grupo que utilizou técnicas de guerrilha para tomar o poder no Brasil. Técnicas de guerrilha, procurador? Ora, eu acho que o senhor, que é tão estudioso, deveria traçar um comparativo entre os manifestantes do 8 de janeiro, entre o que aconteceu no 8 de janeiro e o que fazem as guerrilhas sul-americanas, por exemplo. Compare os manifestantes do 8 de janeiro com as Farc. Compare a atuação daquelas pessoas no 8 de janeiro com o Sendero Luminoso. E aí vamos entender o que é de fato uma guerrilha. Porque, sinceramente, aqueles baderneiros, aquelas pessoas que invadiram os prédios públicos e destruíram um patrimônio que é nosso, não é dele, nada, e nem ninguém deu a eles a autoridade, a capacidade de entrar num prédio público e destruir, sobretudo, material histórico que pertence a todos os brasileiros. Mas querer dizer que essas pessoas se comparam à guerrilha, aí, Caniato, realmente é forçar uma barra que demonstra a preocupação única e exclusiva com a sustentação da narrativa, não com a realidade. E quando você tem esse tipo de dinâmica, dá nisso. Este julgamento tão importante, mas que para o procurador-geral não é mais importante do que ir para a Ilha de Marajó, receber lá, seja lá o que ele foi receber na Ilha de Marajó. Sempre tem alguma coisa mais importante do que aquilo que é importante para o Brasil. Porque eles já olham para o Brasil, olham para nós brasileiros que estamos aqui assistindo, tentando entender o Brasil a partir do que está acontecendo. Eles olham de cima para baixo, eles olham para a gente lá embaixo. Ah, vocês se viram aí. Eu vou para Marajó receber a minha congratulação, apertar a mão, tirar foto, ser recebido com tapete vermelho. Isso é que importa. O que importa é a festa em Marajó. Em Brasília, que se dane. Já vão ser todos presos mesmo? Só um registro jornalístico. De fato, o procurador se ausentou após a leitura do seu parecer, porque ele foi participar de uma agenda na Ilha de Marajó, no Pará, foi receber uma homenagem da rainha da Suécia por conta do combate aos crimes de abuso contra crianças. Então ele tinha essa agenda já marcada há alguns meses e por essa razão teve de se ausentar. Mas alguns advogados, inclusive Demóstenes Torres, inclusive falou em indelicadeza do procurador ao se ausentar e não acompanhar as manifestações dos advogados. Deixa eu, antes de passar para o Mota, trazer mais um trecho da manifestação do Procurador-Geral da República,
Porque na sua fala, na sua defesa, o procurador enfatizou Jair Bolsonaro como o principal responsável por incitar a animosidade contra o Poder Judiciário. A gente tem esse trecho, acompanhe. As palavras proferidas no dia da celebração nacional da independência não podem ser confundidas com um arroubo isolado, mas expunham o projeto autoritário. O presidente incitava desabridamente a animosidade contra o Poder Judiciário e os seus integrantes. A escalada verbal foi acompanhada por manifestações organizadas, em que apareciam faixas com pedido de intervenção militar. Foi nesse contexto que o presidente Jair Bolsonaro tornou pública, no Dia da Pátria, a sua recusa em aceitar uma alternância democrática de poder em frases como: não poderia participar de uma farsa como essa patrocinada pelo TSE. E esta outra: só saio preso, morto ou com vitória. Quero dizer aos canalhas que nunca serei preso. Aí, manifestação do procurador-geral Paulo Gonet dizendo que o então presidente Jair Bolsonaro incitava animosidades e ataques contra a Suprema Corte brasileira. Trazer o Roberto Mota, vai fazer também compartilhar seus pensamentos e reflexões acerca do posicionamento de Paulo Gonet. Mota. Esse é um comentário muito difícil, Caniato. Mas eu fiquei pensando aqui, né? Trata-se de um projeto autoritário curioso esse. Porque Jair Bolsonaro foi presidente durante 4 anos. E até onde eu me lembro, Jair Bolsonaro nunca mandou prender alguém, mandou? Mandou censurar alguém, congelar a conta bancária, tirar a conta do ar, exilar, caçar passaporte. Eu não me lembro. Se eu tiver esquecido, vocês, por favor, me lembrem. Então, é um projeto autoritário curioso, que está sempre no futuro. É lógico que não punir recrudesce o ímpeto. Foi essa a expressão usada? Me corrija se eu estiver errado, né? É lógico, a gente sabe disso. É o que acontece no Brasil. Impunidade. Por isso é que o ímpeto criminoso no Brasil está sempre recrudescendo. Está na hora de acabar com a impunidade no Brasil? Já passou da hora. Mas olha só, como Cristiano Beraldo lembrou, ontem as provas contra um político acusado na Operação Lava Jato foram anuladas. Ontem. Toda hora a gente dá essa notícia, né? As provas contra fulano de tal, o processo contra fulano de tal foram anulados. Mas por que foram anulados? Não interessa. O que importa é que foram anulados. Essa é apenas a anulação mais recente. Eu não consigo esquecer que aqui no Rio de Janeiro tem um político que tinha sido condenado em vários processos há mais de 400 anos. Mais de 400 anos. Está livre, leve e solto, fazendo vídeo. Existe uma lista enorme, que ocuparia esse programa inteiro, de políticos e empresários confessadamente envolvidos em um escândalo de corrupção documentado em detalhes. Mas foi um escândalo tão grande que gerou repercussões no exterior. Salvo engano, empresas brasileiras nos Estados Unidos tiveram que pagar indenização por causa desse escândalo. Salvo engano, me corrijam se eu estiver errado, não foi no Peru que um ex-presidente e uma ex-primeira-dama foram condenados por envolvimento com esse escândalo de corrupção? E agora eu lembrei, é aquela ex-primeira-dama a qual o atual governo do Brasil deu asilo, gente. Mandou um avião da FAB buscar. Eu nem vou falar, não vou perder o tempo aqui, falando das facções do narcotráfico, que sequestram cidades inteiras, agora chegaram no mercado financeiro, elas já formam um Estado paralelo no Brasil. O crime no Brasil torna a vida do brasileiro uma luta diária para escapar do assalto, do sequestro, do golpe, a nossa luta para sobreviver. Tudo isso parece que é invisível aos olhos do Estado brasileiro, mas não é invisível aos nossos olhos. Pois é, quero trazer uma outra informação, porque o procurador-geral, Dávila Paulo Gonet, disse que, de acordo com a lei, para ser
configurado o crime de golpe de Estado, não é necessário uma ordem oficial assinada pelo presidente. Bastam reuniões de teor golpista que foram verificadas ao longo das investigações. Deixa eu só pedir para o Dávila fazer uma reflexão, uma análise em relação a um ponto. Acho que em um outro programa ele chegou a fazer esse paralelo. Dávila, o Brasil tem um histórico de golpes, né? Se a gente puxar pela memória e relembrar o que está estampado nos livros de história, há alguns episódios importantes para muitas vezes nós analisarmos e compararmos. Mas há diferenças substanciais entre esses golpes e o episódio em questão, né? Que está em discussão nesse julgamento, não tem, Dávila? Com certeza. Aliás, a República Brasileira nasceu de um golpe de Estado, né? Então, já começou mal. Começou nascendo de um golpe de Estado. E depois de então nós tivemos vários golpes de Estado. Mas o fato é, quando o Procurador-Geral da República diz que não precisa ter evidência, ora, pelo menos ele está sendo coerente com a narrativa que ele criou. Já que não precisa de evidência, vamos criar uma história. E criou-se uma história baseada numa delação absolutamente desuniforme, porque cada vez tinha uma versão diferente, e esta foi a peça de acusação de golpe de Estado. Aliás, não tem nada a ver com os outros golpes de Estado, né? O de 64, de 1930, de 1989. Então é isso, o Brasil virou essa história de contar história, mas nós podemos contar história para os nossos filhos, podemos contar história no Congresso Nacional, mas quem zela pela lei, pela Constituição... Bom, vamos ver se volta. Voltou, né? Voltou, travou rapidinho, uns 3 segundos, agora você pode complementar, Dávila, vai lá. Então, esse mês de agosto, né, Caniato, nós fizemos uma série de entrevistas no programa Entrevista com o Dávila com juristas. E é unânime que todos disseram que um dos maiores presidentes do Supremo Tribunal foi Moreira Alves. E aí eu fui atrás, tentar descobrir vídeo, não tem entrevista, não tem nada, ou seja, assim, é uma pessoa que sempre se manifestou nos autos. É muito diferente desses ministros mariposa, que estão sempre buscando os holofotes para falar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, tudo isso mostra o descuido com o processo legal, com o respeito à Constituição e... Bom, entendemos o raciocínio do Dávila. Não tem problema, Dávila, a gente compreendeu exatamente o seu raciocínio, que já estava sendo encaminhado para o final. Deixa eu passar a palavra para o Cristiano Beraldo, trazendo ainda as informações e as manifestações do Procurador-Geral da República. Em dado momento, ele diz o seguinte: para que a tentativa se consolide, não é indispensável que haja uma ordem assinada pelo presidente da República para a adoção de medidas estranhas à realidade funcional. A tentativa se revela na prática de atos e de ações dedicadas ao propósito de ruptura das regras sobre o exercício do poder, um apelo ao emprego da força bruta, real ou ameaçada, fecho aspas. Recebendo as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio, o primeiro dia de julgamento em destaque, os pontos mais importantes, as falas, principalmente do ministro relator e do Procurador-Geral da República, e as análises dos nossos comentaristas para você entender o que é que está em jogo, o que é importante você saber sobre o primeiro dia de julgamento. Tudo bem, ainda que ele faça essa defesa, não é o que muitos juristas entendem, né, Cristiano Beraldo? O fato de cogitar, discutir, não quer dizer que o plano foi colocado em prática. Então, essa tese defendida pelo procurador não é corroborada por muitos juristas que concederam entrevistas para a Jovem Pan e para todos os canais de televisão, né, Beraldo? Esses chatos dos juristas que ficam ali colocando água no chope do Procurador-Geral e dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O que acontece, Caniato, é que a estratégia que existe ali, que é a estratégia para justificar a condenação, essa condenação que já foi determinada há muito tempo, é justamente misturar uma série de elementos para dar uma justificativa para a decisão que eles vão tomar. Mas é importante a gente destacar que uma coisa foi aquilo que se discutiu dentro do Palácio do Planalto.
eu pessoalmente acho um horror, acho que não faz absolutamente nenhum sentido para um presidente da República usar do seu tempo, do seu prestígio, da estrutura pública brasileira para ficar com esse tipo de divagação. Até porque, no final, fez as malas, foi embora e a vida continuou. O presidente chegou no dia 1º de janeiro de 2023, o presidente eleito tomou posse. Os ministros que foram indicados, aliás, houve a transição das Forças Armadas, do Ministério da Defesa, foi feito já anterior à posse do novo presidente, que era justamente para encaminhar uma solução para as manifestações que aconteciam às portas dos quartéis. E essas manifestações eram manifestações das pessoas que estavam ali extremamente insatisfeitas com o rumo do Brasil e foram se manifestar na porta dos quartéis. Eu acho certo, eu acho correto? Não acho, porque os militares não tinham a menor pretensão de fazer nada. E os militares são responsáveis pelo caos que se instalou no Brasil, porque deveriam ter ido às portas dos quartéis dizer: vão para casa, porque daqui não sairá nada. Vocês estão perdendo o seu tempo, vocês estão tomando chuva e sol à toa. Não contem conosco para fazer nada diferente do que preservar o rito constitucional, o rito democrático. Se eles tivessem ido falar isso já nas primeiras manifestações, quando as pessoas começaram a fechar as estradas, os caminhoneiros, aquela confusão, as pessoas com dificuldade para ir e voltar, pessoas que precisavam levar parentes ao médico, a um atendimento hospitalar, mas ficaram presos ali, sendo que não havia nenhuma pretensão de respaldo das Forças Armadas para nada. Então, as Forças Armadas, como instituição, têm responsabilidade, sim, sobre o que aconteceu. Mas o 8 de janeiro só transcorreu da forma que transcorreu porque houve uma omissão flagrante. É óbvio que houve uma omissão do próprio governo federal que simplesmente não impediu uma manada de pessoas não armadas que resolveram entrar nos prédios públicos cometendo, sim, um crime. Invadiram prédios públicos, depredaram prédios públicos, depredaram patrimônio histórico, que é nosso, de todos os brasileiros, que eles não poderiam ter feito isso, e aí eles precisam pagar, aliás, já pagaram pelo crime que cometeram, mas querer conectar uma coisa na outra, Caniato, é simplesmente uma estratégia para meter em cana aquelas pessoas que eles não gostam, aquelas pessoas que eles estão irritados. Por que estão irritados? Porque o presidente, então o presidente Jair Bolsonaro, foi dizer, tecer críticas ao Supremo Tribunal Federal e especialmente ao ministro Alexandre de Moraes. De novo, a minha opinião sobre isso, acho isso horror, não é papel do presidente da República, até porque foi frouxo. Disse num dia: não vou mais acatar nenhuma ordem do ministro Alexandre de Moraes. E no dia seguinte estava lá com o rabinho entre as pernas, pedindo socorro para o ex-presidente Temer. Eu acho isso um horror, acho isso reduz o papel de um presidente da República. Agora, não se pode dizer que Jair Bolsonaro cometeu o grande crime de incitar a população contra o Poder Judiciário, porque quem começou com isso foi justamente Lula. Foram os representantes do PT e da esquerda brasileira que foram pegos com a boca na botija, assaltando a Petrobras e outras empresas públicas e os fundos de pensão, roubando dinheiro. Depois saíram na agressão contra Sérgio Moro. Isso sim aconteceu de verdade. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que em alto e bom som disse que vai se vingar de Sérgio Moro, proferindo xingamentos chulos na TV ao vivo contra Sérgio Moro, reafirmando que carrega uma mágoa imensa. Ora, se ele naquele momento estava agredindo Sérgio Moro, dizendo que ia se vingar de Sérgio Moro, dizendo que o objetivo de vida dele era se vingar de Sérgio Moro,
Sérgio Moro era juiz federal. Ele, Lula, estava atacando o judiciário então. Ao contrário, não se pode assumir que o ataque de Jair Bolsonaro contra Alexandre de Moraes era um ataque ao Poder Judiciário da República. Então, esse tipo de hipocrisia, esse tipo de raciocínio que não fica de pé, porque não está demonstrado na prática, só funciona quando é para um lado, mas não funciona para o outro, isso só está transcorrendo porque nós, brasileiros, somos um povo acostumado a sermos feitos de bobo, somos um povo pacífico, nós somos fáceis de sermos enganados e a gente tolera tudo. E fica quietinho, amanhã a gente acorda, vai trabalhar, paga os nossos impostos, vive com medo de sair na rua, e essa é a nossa rotina. Nós estamos assistindo ao exercício pleno de um poder soberano, de um poder total, que conta com a nossa passividade. E esse julgamento trata disso, é isso que estamos observando. É isso, programa Os Pingos nos Is, agradecendo muito a grande audiência, viu, a participação das pessoas nas redes sociais, inclusive um forte abraço para um casal, Rodrigo Gameiro e Laura Gameiro. Os dois nos acompanham pela cidade de Águas da Prata. Obrigado pela gentileza e pela audiência.